E aí, pessoal, boa noite, tudo bem? Nessa semana a gente vai começar a estudar um pouquinho de microbiologia, tá? Semana passada a gente encerrou nosso conteúdo de ecologia, né? A gente já falou sobre ecologia de ecossistemas e ecologia de comunidades, né? E agora a gente sai um pouquinho dessa questão ecológica e vai falar um pouquinho sobre microbiologia e saúde, que é algo que está super na moda aí, em evidência, principalmente em virtude do advento da pandemia, né? E para começar a estudar microbiologia, a gente vai tratar um pouco sobre vírus e viroses, né? Provavelmente você já ouviu falar sobre as viroses, né? É um termo muito comum, popularizado atualmente, e nada mais, nada menos do que são nada mais, nada menos do que doenças provocadas por vírus. Então, qualquer doença provocada por vírus é classificada como sendo uma virose. Como a gente tem uma infinidade muito grande de vírus, então, às vezes é difícil detectar em específico qual é o vírus que está causando aquela patologia, aquela doença, porque a sintomatologia é muito parecida. Então, se convencionou associar esses sintomas a alguma virose, né? Mas para entender o que é uma virose, a gente vai antes entender o que são os vírus. Né? Essa nossa aula ela vai ser dividida em dois momentos. Né? Essa semana e semana que vem a gente ainda vai falar sobre isso. Nessa primeira semana a gente vai falar sobre características gerais dos vírus e sobre como o nosso sistema imunológico reage a esses vírus, discutir um pouquinho sobre vacinação e soro. E na semana que vem, em específico, a gente trabalha apenas com viroses, tá? Que são doenças provocadas por vírus. Então vamos lá. Ah, o próprio termo vírus ele vem do latim e significa veneno ou fluido venenoso. Então, daí você já entende que os vírus eles não são nada benéficos, né? Seja qual for o ser que ele ataca, o ser que ele infecta, ele sempre vai acarretar algum prejuízo, tá? Uma característica que vale salientar nos vírus é que eles não apresentam células. Vocês aprenderam que as células elas são as unidades básicas da vida. Qualquer ser vivo é dotado de pelo menos uma célula. Os vírus não, eles não têm célula. E por não possuírem célula, eles também não apresentam metabolismo, eles não comem, eles não dormem, eles não se locomovem sozinhos, eles não apresentam é, demandas e necessidades, reações. Então acaba que os vírus fora de um hospedeiro podem até mesmo se cristalizar, né? Não apresentam característica nenhuma de ser vivo quando eles estão fora do hospedeiro. Né? São extremamente pequenos, eles são muito menores do que as bactérias. É por isso que não se conhecia o vírus até um tempo atrás, até a invenção do microscópio eletrônico. Né? Com esse microscópio óptico, que é aquele microscópio comum, é impossível ver um vírus. Ele é muito pequeno, então eles só conseguiram ser visualizados pela primeira vez a partir da invenção dos microscópios eletrônicos. Tá certo? E como esses vírus. Desculpa o barulho, tá, gente? Eu já vou pedir desculpa porque né, de vez em quando tem alguma coisa que atrapalha aqui a nossa aula, mas eu não vou pausar a gravação, não. Eu espero que vocês entendam. Então, o que acontece? Como esses vírus eles não possuem célula, e a célula é uma unidade fundamental para a classificação dos seres, o tipo de célula, o número de células, como eles não possuem célula, eles não se enquadram em nenhum dos reinos do mundo vivo. Eles são seres classificados à parte. Tá? Então, eles não são considerados seres é, agrupáveis nos reinos do mundo vivo. Tá bom? Aqui alguns exemplos em microscopia eletrônica de alguns vírus. Né? Esse aqui do lado esquerdo são os vírus que provocam a gripe, né? São vírus encapsulados. Tá? E aqui do lado direito, os vírus que provocam o rotavírus. Né? Ele causa diarreia grave em crianças e lactantes, né? Lactentes, que amamentam. Beleza? Então, como características gerais dos vírus, a primeira é que ele não apresenta célula, como a gente já discutiu agora há pouco. E por não apresentar célula, todas as suas estruturas celulares também estão ausentes. Então, ele não tem membrana plasmática, não tem citoplasma, não tem núcleo, não tem organelas, não tem nada. Eles são basicamente uma cápsula de proteína que pode ou não estar associada a açúcar ou a gordura, mas geralmente é proteína, tá? Sempre vai ter proteína.
associado ou não a outras substâncias. E dentro dessa cápsula de proteína, algum material genético, ou DNA ou RNA. Os seres vivos, no geral, apresentam os dois tipos de material genético, tanto DNA quanto RNA. Os vírus, não, eles só apresentam um. Ou eles vão ter DNA, ou eles vão ter RNA, não os dois. Beleza? Então, são extremamente simples, muito, 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 muito simples. Ah, um detalhe importante aqui. Se comete classicamente um erro muito grande, e isso foi cometido muito no passado, que é administrar antibiótico para tratar doenças virais. Isso é ineficaz, não funciona. Entenda por que não funciona. O antibiótico, geralmente, ele age sobre a estrutura da célula. Então, ele vai agir ou sobre a membrana plasmática, ou sobre o processo de replicação, multiplicação e divisão celular. Entende? Só que o vírus não tem célula. Então, como é que o antibiótico ele vai agir sobre um vírus se o vírus não tem célula e o mecanismo do antibiótico age sobre as células? É por isso que não se receita antibiótico para tratar uma virose. Tá? O pessoal tinha um resfriado ou uma gripe no passado, quando esses medicamentos eram vendidos sem receita. Aí o cara com gripe corria na farmácia para comprar amoxicilina, como se isso servisse para gripe. E não serve, gente. Antibiótico não serve para tratar doenças virais. Entende? Não serve. Não existem mecanismos eficazes para o tratamento de doenças virais com antibióticos. Isso é um erro. É por isso que hoje em dia a gente tem bactérias resistentes e antibiótico só é vendido com receita médica, para evitar esse tipo de abuso de medicamento. Tá bom? Então aqui é a estrutura esquemática de um vírus, como é que ele seria, mais ou menos. Então aqui em cima você teria uma cápsula de proteína, tá? Esse losango aqui seria uma cápsula proteica. Dentro da cápsula você teria o material genético dissolvido. E uma cauda, que é a região onde ele se fixaria, reconheceria as proteínas da célula hospedeira e se fixaria na célula hospedeira. Tá certo? Aqui é um exemplo de vírus encapsulado, ele também vai ter aquela cápsula de proteína. E em volta dessa, o material genético aqui dentro, e em volta dessa cápsula de proteína ele vai ter outros materiais aqui por fora, que podem ser lipídios, né, gorduras, ou podem ser também carboidratos. Beleza? Outra característica é que o vírus ele não possui a capacidade de transformar substâncias em seu interior. Ele não tem metabolismo próprio. Então, não existem reações químicas ocorrendo no interior do vírus para mantê-lo vivo. Tá? Ele não apresenta metabolismo próprio. Ele só vai apresentar metabolismo quando ele utiliza o metabolismo de uma célula que ele invade. É por isso que a gente diz que todo vírus ele é parasita intracelular obrigatório. Aqui, ó. Parasita intracelular obrigatório. O que é que significa isso? Parasita você já sabe, já ouviu falar nesse termo, né, essa palavra. Já ouviu alguém chamando até outra pessoa de parasita? Ah, fulano é um parasita. Parasita é um ser que vive às custas de outro, dependendo integralmente de outro. Tá? Intracelular, porque no caso dos vírus, eles vivem dentro das células. O único local onde eles apresentam características de ser vivo é dentro de uma célula. E é obrigatório porque essa é a única condição em que eles apresentam essas características. Fora da célula, eles estão mortos. Não vivos, né? Digamos assim. E dentro da célula, eles começam a se comportar como um ser vivo. É como se o vírus fosse o The Walking Dead do mundo real, né? É um morto-vivo, vivo-morto. Em determinados momentos, ele se comporta como matéria bruta, como algo sem vida, e dentro das células, ele se comporta como um ser vivo. Beleza? Então, eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Guarda bem essa frase, tá? E eles podem parasitar seres diversos. Existem vírus parasitando fungos, existem vírus parasitando plantas, existem vírus parasitando animais, como o nosso caso. Existem vírus parasitando até bactérias. Existe vírus de bactéria. Daí você tira. Tá? E eles só conseguem se reproduzir à custa do metabolismo e do material genético da célula que eles estão invadindo, que a gente chama de célula hospedeira. Tá? Fora da célula eles não fazem nada. Não comem, não dormem, não respiram, não funcionam. Só funcionam dentro de uma célula hospedeira. E como é que o vírus ele se reproduz? Como é que é esse mecanismo de reprodução do vírus e por que eles são tão perigosos? Então imagina o coitado do vírus aqui, né, o bichinho. Chegou aqui numa célula hospedeira. Esse vírus a gente chama de bacteriófago porque ele é um vírus de bactéria. Um exemplo clássico para representar o esquema de reprodução dos vírus. Quando ele chega aqui na célula hospedeira, o que é que ele faz?
As proteínas de reconhecimento do vírus reconhecem que aquela célula é a célula que ele quer invadir. Então ele se acopla aqui na célula e injeta nela o seu material genético, representado aqui como esse filetinho vermelho, tá vendo? O material genético na célula é o seu cérebro, é o seu centro de controle. Então é ele que determina todos os aspectos metabólicos e funcionais no interior daquela célula. Quando o vírus ele injeta o seu material genético aqui na célula, o material genético viral se associa ao material genético da célula hospedeira. Tá? E a partir desse momento, o vírus, ele, de certa forma, assume o controle dos processos metabólicos que acontecem no interior dessa célula. Então, a partir daqui, ele vai comandar aquilo que a célula faz e deixa de fazer. Então, a partir desse momento, o que é que ele diz? Ele diz, né? Como se ele falasse, mas como é que ele age? Ele age ordenando a célula que utilize agora todas as suas reservas de energia e de material para produzir cópias dele. Então aquela célula para tudo que ela estava fazendo para sobreviver e agora a única e exclusiva missão daquela célula é produzir cópias do vírus. Então ela vai pegar suas proteínas para produzir novas cápsulas, vai pegar suas substâncias para fabricar novos materiais genéticos do vírus, não de si, do vírus. Então ela começa a gastar toda a sua energia e todo o seu material para fabricar novos vírus aqui dentro. Ela fabrica tanto que quando ela não tem mais energia e material, essa célula ela morre e se rompe. E quando ela se rompe, ela libera aquele conteúdo que foi fabricado, ou seja, ela libera novos vírus, cada um desses novos vírus aqui com potencial para infectar mais uma célula e ordenar a cópia de outros de si. Então, um único vírus é capaz de produzir em 20 minutos 100 cópias. Tá? 100 cópias, você acha pouco? Mas cada uma dessas 100 é capaz de produzir mais 100. Então, em uma hora, você tem aí 1 milhão de vírus. A partir de um só. Tá certo? É bem perigosa a infecção viral. E ainda existem vírus estrategistas que, quando invadem a célula, nesse momento aqui, ó, isso é um outro tipo de ciclo, chamado de ciclo lisogênico. Vocês não vão ver isso agora, mas eu vou comentar. Quando eles invadem a célula, eles ficam escondidinhos aqui, ó. Invadem, o material genético deles se associa ao material genético da célula, mas eles não fazem nada, eles ficam ali caladinhos e deixam a célula se multiplicar. Então, toda vez que aquela célula se multiplica, sem o conhecimento dela, ela acaba reproduzindo o DNA do vírus. Então, quando ela se multiplica, ela dá origem a uma outra célula também contaminada. E essas células elas vão se propagando, até que eu tenho um monte de células contaminadas e o vírus, de uma vez só, passa a ordenar as cópias de si mesmo. É por isso que existem algumas doenças que têm um período de latência, um período de incubação. São doenças que no início ficam silenciosas e você não manifesta sintomatologia, como é o caso da AIDS. Né? O HIV, que é o vírus causador da AIDS, tem um mecanismo parecido com esse, de ficar durante um tempo latente, escondidinho. Depois ele se manifesta provocando a doença, que é a AIDS. Né? HIV é o vírus, a AIDS é a doença. Nem todo mundo que tem HIV tem AIDS. Beleza? Mas isso a gente fala mais adiante, tá certo? Então entendam que o vírus, para fazer isso aqui, para conseguir se copiar e se reproduzir, ele precisa estar dentro de uma célula, né? Ele precisa usar o metabolismo daquela célula que ele está invadindo. Sozinho ele não faz isso, porque ele nem tem célula, nem tem metabolismo. Certo? Como é que o nosso corpo reage, então, diante de algo como uma circunstância dessa, como uma infecção viral, né? Qualquer substância estranha que penetre o nosso corpo, se a gente tiver com uma imunidade adequada, né? Se a gente não tiver imunossuprimido, qualquer substância que invada o nosso corpo é detectada como um agente invasor. E isso desperta no nosso organismo um sistema de defesa que a gente chama de sistema imunológico. E esse sistema ele vai começar a tentar, de certa forma, identificar e eliminar aquele corpo estranho, aquele agente estranho que está nos provocando algum mal, ou que está nos invadindo e não deveria estar ali. Como acontece com os vírus, por exemplo. Tá? Então, quando você se corta, quando você tem algum ferimento, qualquer partícula estranha que entra em contato com o teu corpo é imediatamente identificada como um invasor e o nosso corpo começa a montar aparatos de defesa para se livrar daquilo ali. Ele começa a enviar células para aquela região para tentar destruir
aquele agente invasor, começa a tentar identificar quais substâncias ele deve produzir para neutralizar as substâncias daquele agente invasor. Então, nosso corpo ele é dotado de mecanismos de defesa que constituem o que a gente chama de resposta imunológica, de imunidade. Tá? A imunidade é o conjunto de mecanismos que o nosso corpo desempenha para nos defender de agentes invasores, nos proteger de doenças. Tá? Que uma criança com catapora, por exemplo. Por que ela desenvolveu catapora se a gente tem esses mecanismos de defesa? Por que ela adoeceu? Simples, porque o nosso corpo ele precisa de um tempo para aprender a se defender de determinadas substâncias. Aprender a se proteger de determinados vírus, por exemplo. Então, quando uma criança como essa daqui se expõe ao vírus, o montante de vírus que entra nessa criança é muito maior do que a capacidade que o corpo tem naquele momento de se defender. Então a doença acaba se manifestando. Só que o que é que vai acontecer? O corpo ele vai identificar qual é aquele agente invasor, ele vai aprender a produzir a substância que neutraliza aquele agente invasor com o tempo, e com o tempo essas substâncias elas vão ser produzidas em uma quantidade tão grande que aquela doença vai sendo debelada e a criança é curada. Se você já teve catapora, você vai perceber que mesmo que você agora tenha contato com uma pessoa que já teve a doença, você não tem mais. Por que é que você não tem mais? Porque no primeiro momento em que você entrou em contato com o vírus, você não conhecia aquele vírus, ele era estranho para você. Então o seu corpo precisou aprender a produzir a substância que neutralizaria o vírus. Agora o seu corpo já conhece esse vírus. Ele já teve tempo de produzir a substância. E no nosso sistema imunológico existem células de memória que guardam a memória imunológica daquele agente. Então, se numa segunda vez, numa terceira, numa quarta, você entrar em contato com esse mesmo vírus, o seu corpo rapidamente já identifica: esse aí eu conheço. E a substância que eu preciso produzir é essa daqui. O anticorpo que eu preciso produzir é esse daqui para neutralizar esse vírus. Então, da segunda vez que você entra em contato, da terceira, da quarta, a resposta do nosso corpo é muito mais rápida. E essa resposta é tão rápida que aqueles vírus que nos invadiram não são capazes de se multiplicar ao passo de gerar sintomas. É por isso que tem doença que você só pega uma vez. Porque na primeira o seu corpo aprende a se defender. E não deixa mais que aquele vírus invada o teu corpo e manifeste sintoma. Isso acontece com a catapora, com o sarampo. Você só pega uma vez por isso. Claro, se o seu sistema imunológico tiver, legal. Se você for uma pessoa que tem uma doença imunológica e foi imunossuprimido, aí você tem risco de adoecer de novo com essa doença, tá certo? Existem meios que a gente utiliza para ensinar o nosso corpo antes de adoecer de verdade. É o que acontece, por exemplo, com as vacinas. Isso aqui eu já falei para vocês, né, da questão do sistema imune, mas é o que acontece, por exemplo, com as vacinas. O que é que seria uma vacina? Eu pego um agente atenuado, por exemplo, uma vacina da gripe. Eu não vou pegar o vírus da gripe e colocar em você para você adoecer. Mas eu posso pegar pedacinhos daquele vírus da gripe, que não são suficientes para provocar em você a doença, mas eu injeto aqueles pedacinhos inativados em você para que o seu corpo identifique a proteína. Essa proteína aqui, eu vou produzir uma substância contra ela. Aí o corpo aprende a produzir uma substância contra aquela proteína, contra aquele pedacinho de material genético. Então, os pedacinhos do vírus que não são capazes de te causar doença servem para ensinar o teu corpo a se defender. E quando você entrar em contato com o vírus de verdade ou com a bactéria de verdade, porque também existem vacinas para bactérias e para outros organismos. Quando você entrar em contato com o agente patológico de verdade, o seu corpo já teve tempo de treinar na vacina. Então, como ele treinou na vacina, ele é capaz de lutar de igual para igual com aquele agente que está te invadindo agora de verdade. Eu sempre faço uma analogia quando eu estou dando aula de vacina, que é com o UFC, né? Se eu fosse enfrentar um lutador de UFC profissional, eu ia levar uma pisa grande. Né? Não tenho preparação nenhuma. Né? Agora, se pegassem esse cara, amarrassem as pernas e os braços, vendassem o cara, quebrassem as duas pernas, os dois braços e botassem ele lá, eu me garantia. Porque aí eu ia treinar. Mesma coisa é a vacina. O cara sarrabuia lá o vírus, desce o sarrafo no vírus, ou na bactéria, pega aqueles fragmentos, aqueles pedacinhos e injeta no teu corpo para que o teu corpo treine. Aí você se garante, né? Treinando é massa.
Quanto mais você treina, mais eficiente você fica na hora da defesa. É por isso que existem algumas vacinas que têm doses de reforço. Você toma a primeira dose, depois com um tempinho para treinar de novo, você toma a segunda dose. Aí você está imunizado. Né? Tem vacinas que você só precisa de uma dose e já é suficiente, seu corpo já aprendeu. Tem outras que você precisa treinar mais, por isso você toma doses repetidas. Como é o caso, por exemplo, da vacina da poliomielite, né? Aquela da gotinha. Provavelmente você já tomou. Gotinha salgadinha. Até os 5 anos de idade a gente tomava essa daqui. Toma, né? As crianças até hoje tomam em campanhas até 5 anos de idade. Essa vacina é para evitar a paralisia infantil. Tá? Então, o nosso corpo ele precisa, durante um tempo, treinar com a vacina. Porque se por acaso a gente entra em contato com o agente de verdade, a gente já está preparado para produzir rapidamente as substâncias que inativariam, que são capazes de inativar esse agente causador da doença. Tá certo? Mas e quando a gente não tem tempo de produzir essa substância? Quando o agente antígeno que entrou no nosso corpo, quando o agente invasor que entrou no nosso corpo entrou em grande quantidade e a gente não tem tempo para produzir, para aprender a produzir, o que é que acontece? A gente precisa já tomar o anticorpo preparado. Isso acontece, por exemplo, quando você é picado por uma cobra. Se você for picado por uma cobra, você acha que o seu uma cobra peçonhenta, né? Nem toda cobra é peçonhenta, que fique claro isso. Mas se você for picado por uma cobra peçonhenta e correr risco de vida, você acha que o seu corpo ele vai ter tempo suficiente para identificar qual é aquela substância, produzir o anticorpo neutralizante e neutralizar o efeito daquela peçonha, daquela toxina, daquele veneno? Não, né? Você já tem que tomar esse anticorpo pronto, fabricado por alguém. Aí eu já não estou falando de vacinas, eu estou falando dos soros. Como é que é fabricado um soro? Um soro é nada mais, nada menos. Não é aquele soro do saquinho que você toma na veia quando está desidratado e vai para o hospital, não. É o soro, né, que é em ampolinha. Soro antiofídico, soro para picada de inseto, de aranha. É um sorinho que vem num tubetinho assim, pequenininho, uma injeçãozinha. Soro antirráptico, quando você é mordido por um gato, cachorro, morcego, enfim. É quando o teu corpo não tem tempo suficiente para produzir os anticorpos sozinhos. Aí já você recebe o anticorpo já pronto. Como é que o soro é fabricado? Geralmente é assim, você pega um pouquinho do veneno da cascavel. Vou fazer soro para cascavel. Lembrando que cada soro, né, é específico. É como um mecanismo de chave e fechadura. Soro de cascavel só serve para picada de cascavel. Soro de jararaca para picada de jararaca. Soro de coral para picada de coral. Então é um mecanismo muito específico, tá? Por isso que é importante identificar qual foi o animal que você teve contato, né? Qual é a espécie do animal, por exemplo. Sim, mas voltando à história, como é que eu faço isso? Digamos que eu vou preparar soro lá para picada de cascavel. Então eu pego um pouquinho de veneno de cascavel, pouquinho, e injeto no corpo de um animal grande. E injeto numa quantidade mínima que não seja suficiente para matar aquele animal. Mas para que ele comece a desenvolver uma resposta imunológica. Então, pega um cavalo, por exemplo, e injeta algumas gotinhas do veneno lá no cavalo. Não o suficiente para matar. O que é que o corpo do cavalo vai fazer? Vai começar a identificar aquela substância e produzir anticorpos contra aquela substância. Então, eu dou o tempo necessário para que o corpo do animal reaja, depois eu retiro parte do sangue do animal e separo só essa substância, só o soro. Aí, se por acaso chegar no hospital uma pessoa precisando daquela substância, eu já injeto o soro naquela pessoa. O corpo daquela pessoa não aprendeu a fabricar o material. O anticorpo foi fabricado por outro organismo. Ela já recebeu ele pronto. É por isso que, se você for picado uma segunda vez, né, mesmo que seja pela mesma serpente, você vai ter que ir no hospital tomar soro de novo. Porque não foi o seu corpo que fabricou. Você já recebeu pronto, então você não aprendeu a fabricar aquela substância. Por isso que a gente chama o uso de soro de imunização passiva. Você já recebe pronto. Enquanto na vacinação a gente tem a imunização ativa. Você aprendeu a se defender, tá? Então, vacinas são imunizantes ativos, porque o seu corpo aprende a se defender, e os soros são imunizantes passivos, tá bom? Porque a gente já recebe aquelas substâncias prontas. Esse slide aqui ele fala mais ou menos como é a produção de soro que eu tinha falado para vocês agora, da questão de como o corpo de alguns animais é utilizado para produzir esses soros, tá? Mas não se preocupa não que eles não tiram lá do corpo do cavalo e já injetam em você não. Passa por um processo
de purificação e controle de qualidade, tá? Então, guarda isso na tua mente. Enquanto as vacinas são usadas para prevenção de doenças, os soros eles são usados para o tratamento e cura. Nas vacinas, você aprende, né, a produzir os anticorpos, seu corpo aprende a se defender. Nos soros, você já recebe aqueles anticorpos prontos. Existe um processo natural, tanto para vacinação quanto para soro. O da vacinação eu já falei para vocês, que é o fato de adoecer. Quando eu adoeço uma vez com determinada doença, meu corpo aprende a se defender, a exemplo da catapora, e eu ativamente fico imunizado, porque agora que eu aprendi a me defender, eu não pego mais aquela doença. E um exemplo natural de imunização passiva é a amamentação. Quando a mãe está amamentando o seu bebê, ela está passando anticorpos através do leite. Então o bebê ele recebe anticorpos já prontos e fica protegido de algumas doenças. Né? Os anticorpos produzidos pelo corpo da mãe podem ser transferidos para o corpo do bebê. Não é que o bebê aprendeu a produzir, mas ele já recebeu pronto da mãe e pode ser defendido durante aquele período em que ele ainda é bem delicadinho, ele pode ser defendido de algumas doenças. Beleza? É isso, pessoal. Vou mandar para vocês agora uma apostilinha com exercícios, tá bom? Para que vocês leiam, assistam a aula se vocês quiserem novamente e respondam essas atividades. Na semana que vem a gente continua daqui e passa a falar só sobre viroses, tá? Vai ser o assunto da nossa aula da semana que vem. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, estou à disposição. Vocês deem um alô aí que a gente vai trocando ideia. Belezinha? Então, valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau.